Salmo 119, versículo de número 1. Irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se você puder repetir comigo esse versículo 10 do Salmo 119, vamos dizer: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Mais uma vez, eu aproveito os irmãos aqui para repetir comigo, vamos lá? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor também nos dê a sua palavra nessa noite. Querido Deus, clamamos pela visitação do teu Espírito em cada coração. Vamos compartilhar hoje aqui, que seja algo do coração do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus, tu conheces a vida daqueles que estão aqui, aqueles que vão ouvir essa mensagem, e como nós precisamos de ouvir tua voz nos dias de hoje. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus que pedimos e clamamos. Amém. Amém. Eu não me lembro de quanto da Bíblia está sendo divulgado nos dias que vivemos. Outro dia, um colega, ele me surpreendeu com um texto da Bíblia, e no texto, um versículo, uma porção da Bíblia, e quem estava destacando aquela porção da Bíblia era uma religião, um grupo religioso que discorda de muitas coisas da Bíblia. Entende? Nós temos Bíblia em todo canto, com a explosão dos recursos, inclusive utilizamos eles, né? O canal do YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes e tantos, né? Nós temos recursos, aplicativos variados que trazem estudos da Bíblia. Você tem várias versões da Bíblia, você tem vários aplicativos, estudos, palestras. Hoje nas empresas se utilizam muito, inclusive para palestras motivacionais, recursos bíblicos, usando o exemplo de Jesus, usando o exemplo de Moisés, da liderança de Neemias. Há muito que se discute na Bíblia. Alguns filósofos, inclusive da atualidade, estão dando estudos a respeito da Bíblia. Os filósofos estão ensinando Bíblia, falando da Bíblia, falando da história da Bíblia. Se nós pararmos e está sendo distribuída por várias fontes, não só o cristianismo, mas o budismo, o hinduísmo, o espiritismo e tantas religiões no mundo têm se utilizado de porções da Bíblia. Parece-nos que nós estamos vivendo um despertamento espiritual. Parece que nós estamos vivendo um momento assim, olha, como nenhum outro. A palavra de Deus parece que está sendo divulgada como nunca foi divulgada.
A questão é que o fato da Bíblia estar sendo divulgada, o fato de porções da Bíblia estar sendo repetidos, e alguns, todos os dias, a pessoa recebe no aplicativo um fundo com um versículo da Bíblia. Alguns mal leem o que está escrito ali, mas já passa para os seus contatos. Eu não estou querendo afirmar que todo mundo que passa para o seu contato não lê, mas muitos fazem assim. Achou interessante, nem refletiu sobre o que está escrito ali, mas já manda um hábito, uma mania, na ideia de que eu estou colaborando, eu estou divulgando a palavra, eu estou evangelizando, eu quero chamar sua atenção sobre isso, sobre a grande diferença, o grande abismo que existe esse evangelismo, nessas porções, nesses textos que são compartilhados e estudos que estão sendo compartilhados com a verdadeira palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos desafia de uma maneira singular. Ela é muito mais do que um discurso. A palavra de Deus, ela é muito mais do que aquilo que se propõe. No texto que nós estamos lendo, o salmista, no versículo 10, ele diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha que interessante. Ele guarda no coração a palavra para não pecar contra ti. Ainda diz no 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta: observando segundo os teus mandamentos, a tua palavra, observando segundo a tua palavra. Então, será que nós estamos vivendo então um avivamento, onde a Bíblia realmente está sendo propagada? Será que vale, você que está me ouvindo, será que vale apenas o sermão que você está ouvindo? E o fato de você me ouvir agora pela internet, isso é suficiente para dar a você uma segurança de que realmente você está fazendo tudo o que Deus quer? O que torna diferente a palavra do livro? E eu quero aqui chamar de livro todo esse argumento abstrato, o discurso, aquilo que nós muitas vezes estamos nos alimentando nas redes, ou até mesmo como resultado de um tempo, um resultado de preenchimento da mente, de desencargo de consciência, aquela ideia de que não, eu ouvi a mensagem, eu ouvi o sermão. O que a palavra de Deus ela tem de singular? O que a palavra de Deus ela diferencia do discurso que nós estamos vendo nos dias de hoje? Porque o próprio Jesus nos alertou do perigo de sermos espectadores e não permitir com que a palavra de Deus, de fato, ela venha e produza mudanças que ela quer mudar. Eu quero convidar vocês, então, a nós termos um texto como base da nossa reflexão de hoje, que está lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Desculpe, Marcos capítulo 4. Versículo 1. Jesus, preocupado com os efeitos e o relacionamento que as pessoas teriam diante da palavra dele, Jesus ele conta uma parábola muito interessante. A parábola que Jesus conta
Fala assim, Marcos capítulo 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ele ensinou por parábolas. Versículo 3. Ouve, ele diz: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Logo em seguida da parábola vem a explicação da parábola. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis a parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, correndo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Parábola, Jesus fala a parábola do semeador, e ele diz na sua parábola que o semeador sai a semear a palavra, a semente, e essa semente é a palavra de Deus. O texto fala de uma mesma semente semeada pelo semeador. Agora ele diz que existem terrenos que são diferentes, e Jesus traz como uma metáfora que esses terrenos, ele vai falar do solo rochoso, ele vai falar entre os espinhos, ele fala dessa semente que cai à beira do caminho e numa terra fértil. Jesus compara essa terra ao coração daqueles que ouvem a palavra do Senhor, e ele diz que são reações totalmente diferentes, a mesma semente, mas reações diferentes. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai nos dizer que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é capaz de dividir juntas e medulas, ela penetra em lugares, ela penetra no profundo do ser. A palavra de Deus, ela é poderosa, não há nenhum problema com a palavra de Deus. A questão é como nós lidamos com a palavra de Deus. Meus irmãos, com esse bombardeio que nós temos hoje de informações, de textos a respeito da palavra de Deus, isso, quero dizer, não é um sinal de que o mundo está sendo evangelizado. Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário, muito do que está se usando do texto da palavra de Deus não tem nada com a palavra de Deus, a voz de Deus no coração das pessoas. E como que eu sei que eu não estou sendo afetado pela palavra de Deus? Como que nós sabemos, como que nós podemos diferenciar entre essa boa semente, esse terreno fértil que a semente cai? Quando é que meu coração é fértil? Quando é que a palavra de Deus, de fato, o que eu tenho ouvido, tenho recebido, é palavra de Deus? Como que a gente se encontra nesse mundo de tantas informações? Como distinguir para que a gente não perca o nosso tempo? Como que a gente vai saber? Aí a gente pode fazer algumas perguntas bem interessantes. Porque primeiro a gente pode ver que a palavra de Deus, onde ela cai, ela vai trazer mudanças, efeitos. A palavra de Deus, ela causa mudanças. E eu pergunto, quais são as mudanças que a palavra de Deus, os efeitos que a palavra de Deus tem causado no seu coração? Porque a palavra de Deus, ela causa uma transformação. A palavra de Deus, ela transforma, ela tem poder de transformar aquele que ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de transformação. A palavra de Deus diz em Isaías que o Senhor diz que a sua palavra não voltará vazia. Ele compara com a chuva. A chuva, quando vem e ela irriga a terra, ela vem trazendo um clima mais gostoso, não é verdade? Quando a chuva, um dia de calor, vem aquela chuva, que coisa gostosa, muda o clima, muda o verde vem, as coisas mudam, a vida ressurge com a chuva, com a água. E a palavra do Senhor diz que, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é assim, ela não volta vazia, ela causa mudança, transformação por onde ela passa. A palavra de Deus não é um discurso barato que você ouve dia após dia, final de semana, e continua vivendo a mesma vidinha. Quando você se deparar diante da palavra de Deus, essa palavra vai impactar o seu coração ao ponto de você querer desistir do próprio Deus. Ou você obedece, ou você desiste dele, porque a palavra de Deus causa mudança. O salmista diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Todos os profetas, todos os servos do Senhor, quando eles ouviram a palavra de Deus, muitos deles, nós vimos que alguns caíram no chão prostrados ao ouvir a palavra de Deus. Lembro daquela cena de Moisés quando ia ouvir o Senhor, já familiarizado em ouvir o Senhor, e ele, depois de ouvir o Senhor, chegou um momento que o grupo, as pessoas, o povo começou a questionar: por que só Moisés recebe a palavra de Deus? Nós queremos ouvir diretamente com o Senhor. E aí ele diz: então se preparem para isso. E aí o Senhor diz: eu ouvi que o povo disse, manda eles se prepararem, se purificarem, porque eu vou passar, mas eles não podem se aproximar, porque eles não suportarão a minha presença. E aí eles sobem ao monte, dia preparado, a hora preparada, está todo mundo preparado. Eles se santificaram, chegaram ao ponto de não se terem relações com as suas mulheres, e eles estão limpos, purificados limpos, prontos. E quando eles começam apenas a se aproximar do monte, quando Deus falava com Moisés, eles gritam, diz: não, manda o Senhor parar, porque a presença de Deus era tão poderosa, que eles dizem: não, Moisés, fala você com o Senhor, e nós vamos ouvir o que o Senhor fala contigo, porque nós não suportamos, vamos morrer. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus, ela provoca mudanças. Não existe um ser humano, não existe alguém que ouviu a palavra de Deus com fé no coração e continuou a mesma pessoa. É tão engraçado nos dias de hoje, as pessoas ouvem. E aí, você ouviu a palavra? Ouvi. E aí? Muito bom, interessante. É como você ver um palestrante que deu uma palestra muito boa. Muito bom, cara. Palestra muito boa. Alguns choram, alguns se emocionam, mas não mudam de vida. Não mudam de vida. O discurso, o retrato, o corte das Escrituras, o versículo tirado.
ainda que seja tirado da própria Bíblia, se ele não provoca mudança no seu coração, não é palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela acontece quando nós ouvimos, e esse ouvir é mais do que apenas escutar, é receber, como a terra recebe a chuva e não fica mais seca. Assim é quando a palavra de Deus é recebida no coração, provoca mudança. A palavra de Deus me leva a ter vergonha do pecado, ela muda o meu coração. A palavra de Deus muda o meu linguajar. Não é porque eu não posso beber, não posso falar palavrão, não é porque eu não posso xingar o outro, eu não estou acorrentado, eu sou livre, mas eu tenho agora vergonha porque eu conheço a verdade. A palavra de Deus provoca mudanças na nossa vida. Nós não queremos continuar numa vida pecaminosa. Nós olhamos agora para Jesus. A palavra de Deus, ela nos aponta Jesus, e Jesus passa a ser uma referência na nossa vida. Jesus começa a ser uma referência porque nós somos seguidores de Jesus. Não tem como você dizer para mim que escuta a palavra de Deus e você continua distante do Senhor. A palavra não atrai você, a palavra não provoca mudanças na sua agenda. Que palavra de Deus é essa que não é capaz de mudar a sua agenda? Que palavra de Deus é essa que não é capaz de fazer com que você abandone o pecado, abandone o vício, abandone a... Que palavra de Deus é essa que não pode restaurar a sua vida? Não é palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela provoca mudanças. Eu sei que existe de um lado a palavra, como uma moeda, tem dois lados. Existe a palavra que é poderosa, mas existe o coração que recebe a palavra. Então, duas observações. De um lado, você talvez está ouvindo muito a respeito da palavra, mas não está ouvindo a própria palavra. Eu posso pegar um texto da Bíblia, colocar no carro, colocar na parede. Você pode carregar um versículo da Bíblia como pulseira no seu braço. Isso não tem nenhum efeito de transformação na sua vida. Há uma diferença entre o livro e a palavra. É isso que eu estou querendo diferenciar. Existe o livro. A Bíblia pode se tornar simplesmente um livro na mão de muitos, como os estudiosos, os racionais, os racionalistas, os sociólogos que usam da Bíblia, os históricos que muitas vezes se usam porções da Bíblia para defender seus posicionamentos. Existem os religiosos que continuam cultuando aos demônios, aos ídolos, às imagens, mas usam porções da Bíblia para defender os seus posicionamentos. É um livro. É um livro, ele tira porções do livro, assim como o budismo tira os ensinamentos de Budas. É um livro, mas a palavra de Deus, ela é diferente. Primeiro, ela provoca transformação. E outra coisa, o que diferencia a palavra do livro, sabe o que é? Porque o livro você carrega para todo canto. No braço, na mochila. Você carrega o livro na mochila. Você carrega o livro no estojo, no celular. Você tem a Bíblia no celular? Você carrega o livro no braço, debaixo do braço, no carro. Você carrega o livro, deixa ali na estante. Você carrega o livro para todo canto. Na mala de viagem, você carrega o livro. Você coloca lá no seu computador. Você coloca no seu Instagram porções do livro. Mas sabe qual é a diferença do livro e da Bíblia, da palavra de Deus? O livro e a palavra de Deus? É que a palavra de Deus você não carrega nos braços, na mala, na mochila. A palavra de Deus você carrega no coração. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus mexe comigo. Eu carrego no coração a palavra. Não tem a ver com um momento, não tem a ver com um lugar. Quando eu estou na igreja, eu escuto, eu recebo a palavra. Não, a palavra de Deus nós carregamos no coração. Por isso que ela causa efeito. Por isso que tudo que eu faço, eu me deparo se aquilo ali está sendo filtrado, aprovado, à luz da palavra de Deus. Meus relacionamentos têm como filtro a palavra de Deus, porque ela não está lá, ela está aqui no coração. Não é exterior, é interior. O livro está na dimensão exterior, está lá no Facebook. Você pode colocar assim, todo dia um versículo, mandar para os seus contatos, todo dia um versículo, e esse versículo não causar mudança na sua vida, não causar impacto na
sua vida. Pessoas que dizem que estão ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando comigo, mas não te causa nenhum espanto a palavra, não te causa nenhum impacto, não muda o seu coração. É porque ela não chegou no teu coração, está à beira do caminho. É uma palavra que está perto das pedras, das rochas. Ela não provocou, parece que causou algum bem-estar ali. É bonito, é como um discurso bonito, se comparado a uma boa poesia, comparado a uma palavra de sábios, mas não é palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é palavra de homens, é a palavra do Senhor. Por isso se carrega a palavra no coração. A palavra de Deus não tem outro lugar para você colocar. Não existe biblioteca nesse mundo que pode carregar a palavra de Deus a não ser o coração humano. Sei do recurso da imprensa, dos benefícios do papel. E aí eu chamo a sua atenção para que você, se você puder, leia o livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Você vai ver lá o reinado, guarda essa palavra, o reinado de Josias. Leia a respeito do reinado de Josias, quando ele, com 8 anos de idade, assume o trono. E aí há uma restauração sobre o culto. O povo havia se dispersado, o povo havia virado as costas para o Senhor. E aí surge um novo rei, um rei jovem, novo. E Josias agora ele vai restaurar o culto. Ele começa destruindo todo tipo de idolatria. Ele começa restaurando a casa do Senhor. Vai restaurando o lugar do culto. E aí ele pega e vem, e enquanto os trabalhadores estão consertando, restaurando, recolhendo tudo que está, para que volte o culto ao Senhor, encontra-se o livro sagrado. E diz que Ilquias, que encontra o livro sagrado, o escrivão, e ele leva lá, e aí vai até uma profetisa, e eles leem o livro. E quando eles leem o livro, Josias, ao ouvir o livro, ao ouvir a palavra do Senhor, sabe qual é a atitude dele? Ele não vai dormir, ele rasga, muito pelo contrário, rasga suas vestes, um sinal de quebrantamento, de humilhação. Ele rasga suas vestes, é aquele que se vê como incapaz, distante. E aí ele vai consultar o Senhor, e o Senhor diz: olha, todos esses males virão sobre este povo, porque eles têm desprezado a minha palavra. Atitude quando ouviu a palavra de Deus, e Deus promete abençoá-lo. Meus irmãos, que coisa tremenda. Algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e ela não causa nenhuma mudança, mesmo sendo palavra poderosa. Outras pessoas, porque estão com seus corações abertos, ao ouvirem a palavra do Senhor, são transformados, são quebrantados, porque a palavra do Senhor, ela penetra onde a letra não pode penetrar. Eu quero convidar você a abrir comigo, ler comigo o livro de, se você puder, Hebreus 4. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus é viva. Primeiro, ela é viva, ela não é morta. Segundo, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha que interessante, o que é a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela é viva. Então, a palavra de Deus, quando é que eu sei que eu estou recebendo a palavra de Deus? Quando ela é viva. É viva. E aquilo que, quando eu sei que é vivo, porque aquilo ali, muitas vezes ela vai mexer. Quem é vivo reage. A palavra de Deus, ela é viva, mas ela também é eficaz. Nós não precisamos de fitinha, de água
Nós não precisamos, meus irmãos, de oração forte, nós precisamos de obedecer a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz para transformar, ela é eficaz para trazer o pecador ao arrependimento, ela é eficaz para dar sabedoria aos simples. A palavra do Senhor em Coríntios, Paulo vai falar sobre Coríntios, que Deus trouxe vergonha, envergonhou os sábios, dando sabedoria, sabe quem? Aos simples. Que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Olha que coisa tremenda. Então a palavra de Deus, ela é eficaz para dar sabedoria ao pai na educação dos filhos. A palavra de Deus ela é eficaz para dar sabedoria à mãe, ao esposo, à esposa. A palavra de Deus, ela é eficaz para nos ajudar a viver. Mas diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela tem poder, ela penetra, ela corta, ela limpa, como uma peixeira bem afiada na mão de um açougueiro, que sabe preparar bem. A palavra de Deus, ela é afiada, ela é cortante, ela não deixa as impurezas, ela corta, ela tira, separa aquilo que é lixo. A palavra de Deus, ela vem para transformar, para purificar, como uma pedra preciosa, mas é bruta, precisa de lapidação para se tornar um diamante. A palavra de Deus, ela vai nos polir. Mas a palavra de Deus, ela diz também, como espada de dois gumes, a espada que corta de um lado e de outro. Diz que a palavra, ela é poderosa para penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, não há impossibilidades para a palavra de Deus. Deus é aquele que é capaz, com a sua palavra, visitar os porões da alma de qualquer pessoa e falar ao coração de qualquer um, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é poderosa, e diz que não há um ser humano, não há uma criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há mistério, não há coisas ocultas diante da palavra de Deus. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele, e a Bíblia diz que haveremos de prestar contas. Então a palavra de Deus, ela causa transformação. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Por isso que o Senhor disse para Josué: medite na palavra de dia e de noite, porque assim você vai fazer com que esse povo prospere, chegue no seu caminho. Josué assume a liderança no lugar de Moisés, e ele tinha a incumbência de conduzir o povo até a terra prometida. Qual foi o segredo de Josué? Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a vida do pecador. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é diferenciada, porque ela é carregada no coração e não na mão. A palavra de Deus se carrega no coração. Os homens de Deus, eles têm a tendência de falar aquilo que é fruto da sua própria vivência e experiência com Deus. A palavra de Deus, em terceiro lugar, ela precisa ser colocada em prática. Tiago nos diz: sede, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. A palavra de Deus precisa ser colocada em prática, meu irmão. Nesse texto que nós lemos em Marcos capítulo 4, nós vemos aqui que a mesma semente foi lançada sobre vários tipos de terreno. Um terreno diz que foi à beira do caminho, e Jesus, ele vai falar o que são esses à beira do caminho. São aqueles que ouvem a palavra, mas a palavra, eles estão à beira do caminho onde a palavra é semeada. Diz lá: enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Se a palavra não for guardada no coração, logo ela vai ser arrebatada da sua vida. Você ouviu a palavra de Deus, mas se você não tomar uma decisão diante da palavra de Deus, o inimigo vai tirar, vai fazer com que você perca aquilo que você recebeu. Então nós temos esse adversário diante da palavra de Deus, que quer tirar de nós a palavra do Senhor, o próprio inimigo. O texto fala do outro, o semeador que semeou, depois daquele que foi à beira do caminho.
mas diz que foi em solo rochoso. E quem são esses do solo rochoso? Diz que ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca adoração. São aqueles inconstantes, são pessoas que estão em cima do muro. Uma hora dizem: tudo que eu quero, Senhor, é o Senhor, tudo que eu quero, Senhor, é a tua palavra, mas basta alguma coisa distraí-los que eles já esquecem da palavra de Deus. Solo rochoso, não tem raiz, eles não permanecem, eles são como a palha que o Salmo diz que o vento leva de um lado para outro. Eles são palha, não tem raiz, eles não querem frutificar, eles não querem assumir compromisso, não querem declarar e testemunhar que a partir de agora, a sua vida, ele assumiu um compromisso com a palavra do Senhor e com o Deus da sua palavra. Diz o texto lá, que eles recebem com alegria, mas não tem raiz e nem duração. Chegando a angústia, as provas começam a vir, a luta, a dificuldade vem, a perseguição por causa da palavra, eles se escandalizam, abandonam. O outro, semeado entre os espinhos. E o que são esses espinhos? São os cuidados do mundo. Jesus diz: os cuidados do mundo, as preocupações que eu tenho no mundo. Você tem uma agenda muito cheia, meu irmão, você tem uma agenda muito cheia, e a sua agenda pode ser um impedimento para que a palavra de Deus, ela enraize no seu coração. Os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, o desejo de ganhar mais. Quantas pessoas estão fora dos caminhos do Senhor por causa do salário um pouco mais alto, do dinheiro. Outra coisa que ele diz, a ambição, as ambições, eles correndo atrás disso, e a palavra vai sendo sufocada, e ela fica infrutífera. Mas Jesus disse que existe aqueles que têm como a terra boa, que recebe a palavra, e ao receber essa palavra, eles ouvem a palavra, recebem a palavra, e essa palavra encontra em seus corações espaço, e ela vai causando transformação, mudança, crescimento, e você vai percebendo que a vida de algumas pessoas começam a ter a semelhança de Cristo Jesus. São homens e mulheres espirituais, cheios do Espírito Santo, não porque dão gritos, não porque fazem muito barulho, mas porque vivem uma vida a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa, por isso que ela transforma. A palavra de Deus, ela é diferenciada. Não é um livro que a gente carrega, mas não é um livro de informações, mas é palavra que carregamos no coração. É no coração que a gente carrega, e a palavra de Deus precisa ser praticada. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes. O Salmo 19 é lindo, porque ele fala que a palavra de Deus também é alimento. Jesus, ele se revela como Logos, ele se revela como o verbo, o Logos, a palavra. Jesus é a palavra. O Salmo 19 compara a Bíblia, a palavra de Deus, como um mel. A palavra de Deus não é algo enfadonho, a palavra de Deus não é algo que gere em nós um dissabor, algo amargo na boca. Não, a palavra de Deus, ela é como favo de mel. O salmista, ele fala dos mandamentos do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você quer ter uma alma restaurada? É a palavra do Senhor que você precisa, o testemunho do Senhor fiel, e dar sabedoria aos simples. Você quer crescer em sabedoria? Invista o seu tempo em observar e aprender a palavra de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Não causa tristeza meditar na palavra de Deus, causa alegria ao coração. Quantas pessoas dormem com a consciência pesada? Quantas pessoas estão dormindo com culpa? Mas a palavra de Deus, aqueles que se alimentam da palavra de Deus, dormem o sono do trabalhador. A Bíblia diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, como um colírio. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, e mais do que o muito ouro depurado.
e são mais doces do que o mel e o destilar do favo. A palavra do Senhor é como mel no coração daqueles que por ela se costumam alimentar. Alimento. A palavra do Senhor é alimento para a nossa vida. E como nós não podemos ficar sem o alimento, nós não podemos ficar sem a palavra de Deus. E por último, a palavra de Deus é uma arma poderosa. A palavra de Deus não apenas é alimento, mas é uma arma poderosa. O texto que nós lemos em Hebreus capítulo 4 fala que ela é uma espada de 2 gumes. Efésios capítulo 6 fala que essa espada, revestir o capacete da salvação, como um soldado que deve ter na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma palavra que nos dá autoridade, nos defende do mal, nos defende do inimigo. E eu quero chamar a sua atenção sobre Mateus capítulo 4, quando diante da grande tentação de Jesus, no início do seu ministério, Jesus é tentado, foi no deserto, no período de preparação para o seu ministério. O Satanás está ali tentando o Senhor, levando o Senhor a pecar contra Deus. E é como que Jesus vence, como é que Jesus tem vitória diante do diabo? Através da palavra. Por 3 vezes ele diz: está escrito, nem de pão viverá o homem, quando ele é seduzido pelas coisas do mundo e também para querer transformar pedra em pães. Ele é tentado, seduzido as riquezas do mundo e também a se lançar do pináculo. E todas as vezes Jesus diz: está escrito. Porque Jesus usa a palavra como poder para vencer as tentações, as lutas. A palavra de Deus é poder na vida do cristão. A palavra de Deus não é frases que você repete, como algumas pessoas faz da Bíblia como um amuleto e tira versículos como que uma roleta russa, um versículo da sorte onde parar. Não, a palavra de Deus é um alimento. Você não pode usar a palavra de Deus de maneira seletiva. O Paulo diz na carta a Timóteo capítulo 3 que toda a Bíblia, toda a palavra é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a edificação na justiça. Queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é uma arma, ela é alimento, ela nos dá sabedoria. A palavra de Deus, ela precisa ser carregada no coração. Tornai-vos, pois, praticantes. E a palavra de Deus nos livra do pecado. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha, o Deuteronômio, nós temos o capítulo 6. A recomendação é: ensina aos teus filhos, quando você estiver no caminho, coloque nos umbrais da sua casa. Alguns levaram literalmente a isso, e até hoje continuam. Em todo lugar. Eu não acho nada errado você ter um quadro com um versículo da Bíblia, mas quando a Bíblia diz: ensina os seus filhos no caminho, deitado, sentado, por onde estiver, não é para você ficar colocando um monte de tirinhas de versos da Bíblia. É para que você viva com tanta intensidade a palavra de Deus, que os seus filhos, ao olhar para a sua vida, ao imitar você, eles vão estar imitando o verdadeiro servo do Senhor. A Bíblia se vive, a palavra de Deus é algo para ser vivida, não é uma repetição. É alimento que dá saúde ao corpo, à alma, trazendo alegria, assim como o mel. Traz justiça, traz sabedoria. Que Deus te abençoe. Meu desafio hoje é fazer com que você mude, seja impactado com a palavra de Deus, de maneira que você não permita que a palavra de Deus seja só um discurso na sua vida, mas que ela seja o poder de Deus na sua vida. Paulo, ele disse: não me envergonhe do Evangelho. Sabe por que ele disse isso? Ele responde: porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Aos pais, seus filhos, eles precisam do Evangelho. Eles precisam da palavra de Deus. Não seja uma terra seca, não seja um solo como aquele que a semente foi levada por Satanás.
não seja um solo rochoso, esteja entre as rochas ou entre os espinhos, mas seja uma terra preparada. Deus nos abençoe.